Bom, vamos ter uma semana de carnaval, sem carnaval, em função da pandemia. E o carnaval é uma referência no país já há muitos anos, em termos de turismo internacional. Mas não adianta, a doença realmente é muito mais potente, aí vai ter que se tomar cuidado. O nosso entrevistado de hoje, para a nossa domingueira GGN, é o Aidan André Mota, um especialista do Carnaval Carioca, jornalista, que eu agradeço muito a presença aqui. E nós vamos ter a assessoria, aí, a participação na entrevista do Eduardo Jones, que é do Clube do Choro, lá de Niterói, e está sendo o nosso ponto de contato aí com o Rio de Janeiro, que, apesar de todas as crises, continua a capital cultural da música. Aí. Aidan, obrigado pela sua presença aqui no GGN. Eu queria começar perguntando essa situação das escolas de samba, que você tem toda uma economia em torno do carnaval. Como é que esse pessoal está se virando agora, Aidan? Bem, prazer, Nassif, estar aqui. Edu, bom estar contigo também. Enfim, cumprimento a todos e todas que estão nos assistindo, estão nos acompanhando. Sou teu fã, Nassif, há muitos anos. O teu trabalho na mídia independente. Quero registrar isso, que é absolutamente fundamental para a democracia brasileira tão sofrida hoje, né? Tá bravo. Vamos lá. O pessoal, os trabalhadores das escolas de samba hoje estão ao relento, estão passando fome, estão passando necessidade. A pandemia pegou o setor, né? Era um setor já fragilizado economicamente. Então é aquela história, né? Se você está com uma gripezinha, para usar uma palavra famosa no nosso vocabulário ultimamente, se você está com uma gripezinha e pega uma chuva, essa gripezinha vira uma pneumonia, né? É o caso das escolas de samba. As escolas de samba, elas há muitos anos elas se fragilizaram economicamente, sempre dependendo de patrocínios eventuais ou de ajuda do poder público, né, de subvenções públicas. E aí a pandemia, com a crise que parou tudo, né, elas ficaram sem ter como gerar renda. E quem foi mais prejudicado foram os trabalhadores das escolas, tanto os trabalhadores artísticos, como ritmistas das baterias, cantores, passistas, como os trabalhadores dos bastidores, que são ferreiros, aderecistas, costureiras, seguranças, enfim, carnavalescos, né, que são também famosos. Essas pessoas, essa cadeia produtiva toda, ela ficou sem alternativa de renda. Porque com o que essas pessoas ganham dinheiro ao longo do ano em anos normais? Com eventos, com festas, que você faz um aniversário, você contrata a bateria de uma escola de samba para tocar no seu aniversário. Participei de um projeto de ajuda no meio do ano passado, chamado Barracão Solidário, que foi para dar cesta básica para as pessoas comerem, porque não tinha nem para comer. Ou seja, a situação é bem dramática. Você fala em setor público, o que levou as escolas? Deixa eu chamar o Eduardo para participar aqui da... Não sei como é que está a visualização para vocês, mas... Para mim está ótimo. As escolas, no começo, você tinha todo aquele envolvimento das escolas, você tinha a questão dos bicheiros, você tinha a questão do patrocínio de televisão. Onde que se quebrou esse link das escolas com as comunidades? As escolas, elas, ao longo dos anos, né, com a construção do Sambódromo, cujo primeiro carnaval foi em 1984, o espetáculo mudou de tamanho, ele ganhou um outro tamanho, e começou, até 84, era um espetáculo artesanal, que se fazia de maneira muito simples. Muito bonito, muito interessante, mas se fazia de maneira muito simples. A partir de 84, ele começa a crescer. E a interessar públicos diferentes, públicos internacionais, e a interessar empresas também. A começar pela TV Globo, que trouxe várias outras empresas. Chegou um momento, nos anos 90, em que o PIB nacional todo se fazia presente na passarela do samba. Bradesco, Vivo, Petrobras, Eletrobras, todo mundo lá presente, governos variados, enfim, governos nacionais e estrangeiros. Em 2006, a Vila Isabel foi campeã do Carnaval com o patrocínio da PDVSA, da empresa de petróleo da Venezuela, na época do Hugo Chávez. Tem um segundo salto que aumenta essa aposta, que é a Cidade do Samba, que é um lugar que pouca gente conhece, que é onde ficam os barracões das escolas de samba do Grupo Especial, que é o primeiro grupo do nosso carnaval.
E aí você passou a ter desfiles gigantes e milionários, numa espiral que até, de certa forma, escondeu um pouco as raízes da festa, mas que se tornou um espetáculo que passou a interessar o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, as escolas continuaram sob a influência dos banqueiros do Jogo do Bicho, que é uma figura, que é uma instituição muito carioca, que até para quem não é carioca, às vezes é difícil de entender como é que essa dinâmica funciona. Na verdade, eles donos de um jogo ilegal, de uma contravenção, mas muito ligados, sinceramente ligados, às escolas de samba. Eu mergulhei nesse universo justamente para entender esse processo do Jogo do Bicho. Foi o meu motivo de me especializar nesse assunto, muito mais por causa do Jogo do Bicho do que por causa das escolas de samba, mas acabou que as duas coisas se misturaram. Essas pessoas, elas realmente fizeram muito bem ao espetáculo num determinado momento, inegavelmente. Eu procuro não ser maniqueísta no exercício do jornalismo, pensar em bem e mal o tempo todo, porque eu acho que a gente não entende o processo se você ficar assim, né? E aí, só que chegou um momento em que as discussões sobre ética no Brasil, sempre contaminadas por muita hipocrisia, mas essas discussões passaram a existir, e aí os banqueiros de bicho começaram a ser mal vistos. E eu estou falando aí mais ou menos do fim do século XX. Nesse momento, as escolas começaram a se fragilizar economicamente, porque os patrocínios daquelas empresas que vieram, e governos, e etc., começaram a rarear. E aí faltou capacidade administrativa para as escolas vencerem essa adversidade. E aí a gente chega num cenário de muita fragilidade econômica e que é completamente devastado pela pandemia. Resumidamente, é isso. Bom histórico aí. Eu queria que você contasse um pouquinho de algumas lendas aí da escola e do bicho, principalmente o Natal da Portela, que é a figura mais referencial aí desse patrocínio do bicho no carnaval. Como é que surge? Vou te falar. O Natal, ele na verdade, ele é o primeiro, mas ele é muito diferente dos outros, né? Porque é muito artesanal. A Portela foi fundada em 1923, ela faz 100 anos daqui a 2 anos. Ela é a nossa principal escola de samba. Como eu costumo dizer, a Portela está para as escolas de samba como o Real Madrid para os clubes de futebol. É a mais importante de todas. E as escolas de samba, desde sempre, porque qual é o fundo da história, Nassif? O fundo da história é o racismo brasileiro, como, aliás, o fundo de qualquer história no Brasil, né? As manifestações oriundas do povo negro sempre foram discriminadas. Do mesmo jeito que hoje a gente diz que o funk faz apologia ao crime, o funk das favelas e periferias de Rio e São Paulo, por exemplo, faz apologia ao crime, você dizia isso dos sambistas lá no início do século XX. É a mesma coisa. O discurso é exatamente o mesmo, para mostrar como a gente está parado no mesmo lugar como sociedade. Aí, a Portela, ela surge, inclusive eu vou fazer um breve parênteses para contar a história de como ela ganha o nome Portela. Ela se chamava Conjunto Carnavalesco Vai Como Pode, no início dos anos 20. E todo ano, todas as manifestações carnavalescas tinham que conseguir um alvará, uma autorização da Delegacia de Costumes para poder desfilar. Então, você ia na delegacia do bairro e pedia lá o papel para poder desfilar, porque o samba era uma atividade mal vista e tudo mais. Um belo dia, ela chega os diretores do Vai Como Pode chegam na delegacia, entre eles o inventor das escolas de samba, Paulo Benjamin de Oliveira, Paulo da Portela, que é o artista mais importante da história do Rio de Janeiro, na minha opinião. Eles chegam lá para pedir essa autorização e o delegado, chamado Dulcídio Gonçalves, ele pergunta o nome da agremiação e quando dizem Vai Como Pode, ele diz que não gosta. Não gostei. Desfilar com esse nome? Que nome é esse? Não vou dar autorização. E aí criou-se um impasse. Desfila, não desfila. E aquele impasse, ali dentro da delegacia, se vira contra o funcionamento da delegacia. E o delegado passa a querer se livrar daquelas pessoas. E aí ele diz assim, tá, meu filho, tudo bem, mas vocês vão desfilar onde? A gente desfila ali na Estrada do Portela, que é o nome dado ao dono da Seis Maria, onde hoje está a Madureira e tal, um português, enfim.
Ah, é na Estrada do Portela que vocês desfilam? Então tá aqui, o nome é Portela. Entregou o papel. Olha só. E foi o delegado que batizou a nossa maior escola de samba. Olha só. Pois é. Pelo menos um delegado criativo aí. Pois é. A Portela nasceu nesse período. Em 32 começa a ter o desfile das escolas de samba, uma criação de Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, que dá nome ao Maracanã, um brasileiro que eu acho até menos festejado do que merece, por conta de ter sido ofuscado pelo talento do irmão, né? Quer tirar o nome dele do estádio agora, né? Não, pelo amor de Deus. Vamos ainda tem essa maluquice aí. É uma ideia totalmente despropositada, enfim, mas que não prosperou ainda bem. E aí o Mário Filho cria o desfile em 32, e ali mais ou menos na altura dos anos 40, Paulo da Portela, que era o grande líder da Portela, morre em 45, e a escola quase que acaba. A escola teve um problema ali financeiro gravíssimo, ela quase que acaba. Alguém teve a ideia de procurar o bicheiro de Madureira, que é Madureira onde fica a Portela. A Portela fica na divisa entre Madureira e Oswaldo Cruz, 2 bairros de classe média da zona norte do Rio de Janeiro. E resolve, vamos procurar o bicheiro aqui da região, que tem dinheiro, que gosta da comunidade, e aí procuram Natal da Portela, Natalino José do Nascimento, que, veja só, era paulista de Queluz, que é uma cidade na divisa fica na Rio São Paulo ali, né? Quando você viaja de carro para São Paulo, você passa por Queluz, logo na divisa ali do Rio com São Paulo. Ele gostou da ideia, passou a frequentar a escola e se apaixonou pela escola. E virou uma figura fundamental, muito além de ser bicheiro. Ele virou um sambista muito importante, que lidera a Portela no maior período, no período mais profícuo de títulos da Portela. A Portela ganhou 7 carnavais seguidos com o Natal. O Natal era uma força, um líder muito importante para a Portela, e era muito poderoso nos bastidores também. Ele também manobrava nos bastidores para a escola ganhar. Ele é o primeiro bicheiro. Nos anos 60, logo depois da ditadura militar, a ditadura ela reprimiu a oposição política, mas ela também tinha uma questão com os costumes, né, com a moral, os bons costumes, né? Proibiu, sei lá, a revista masculina, enfim, legislava sobre a roupa das moças, tudo isso. E, logo depois do AI-5, por conta dessa questão da moral e dos bons costumes, os bicheiros foram presos. O Natal da Portela e o Castor de Andrade, que já era nessa época, já estava presente no Bangu e na Mocidade Independente, o Castor de Andrade, eles são presos e são levados para Ilha Grande. Eles são presos, ficam até presos junto com os presos políticos. O Castor chegou a ficar preso junto com o Gabeira, na Ilha Grande e tudo mais. Lá, a interação entre eles aumenta o entusiasmo do Castor pelo carnaval, uma proximidade que já existia. Quando o Castor sai da prisão, ele sai e começa a investir pesadamente na Mocidade Independente, não só com dinheiro, como também com a presença, com a liderança, organizando a escola, né? Paralelamente a isso, outros bicheiros começaram a chegar começaram a comandar outras escolas. O Anísio Abraão Davi a comandar a Beija-Flor, o Miro a comandar primeiro a Vila Isabel e depois o Salgueiro, e eles começam a... Essa chegada deles nas escolas tem a ver com um encontro de marginais. E aí, marginais, eu estou dizendo no sentido de estarem à margem da sociedade, e não no sentido policial do termo apenas. São duas coisas que a elite não olhava, que a elite não cuidava. Aí eles se encontram e passam a caminhar juntos. Que maravilha. Antes da gente continuar nesse histórico, tem um outro personagem extraordinário também aí, que é o Paulo da Portela. Parece que tinha militância política também, né? Como é que foi a história dele? Paulo da Portela, né? Paulo Benjamin de Oliveira, eu digo sempre que ele é o artista mais importante da história do Rio de Janeiro. Mais importante que o Chico Buarque, mais importante que o Vinícius de Moraes, mais importante que o Di Cavalcanti, qualquer um desses. Porque ele inventou a escola de samba. Paulo da Portela, ele tinha as manifestações carnavalescas, né? Antes das escolas de samba, você tinha rancho, grande sociedade, eram outras manifestações que não existem mais. E ele cria a escola de samba como uma ideia de legitimação e empoderamento da arte do povo negro.
e suburbano. Tanto que a grande defesa que ele fazia era que o sambista tinha que andar de terno de linho e chapéu Panamá. Essa era a figura do sambista para ele. Porque o sambista tinha que estar impecável para fugir da repressão, para então, mostrar que não era um vagabundo. Quando a gente vê todos os grandes aí dos anos 20, 30, alinhadíssimos, era em cima dessa lógica. É em cima dessa lógica. E ele também cria a ideia da escola de samba como um cortejo. Por que a escola de samba ela começa aqui e termina lá, 800 metros à frente? Porque o ritmo do samba, a dança do samba, leva você a caminhar. O ritmo que o samba... Por exemplo, o tango, ele é uma coisa circular. Você fica dançando em círculos. Já o samba é uma coisa num sentido perpendicular. Você vai caminhando pelo ritmo do samba. Por isso a escola de samba é um cortejo. Toda essa formulação sai da cabeça de Paulo da Portela, junto com outros sambistas. Ele é o líder, mas tem outros sambistas. Antônio Caetano, Antônio Rufino, Dona Esther, Dona Neném, são sambistas da área de Madureira que começam isso. Essa manifestação ela se espalha por outras comunidades da cidade. Na Mangueira, no Morro da Mangueira, o homem de marketing, como eu costumo dizer, Angenor de Oliveira, o Cartola, que era compositor, mas era um brilhante homem de marketing também, porque ele cria uma escola de samba verde-rosa, que é uma combinação de cores absolutamente improvável. São cores que não combinam e que passam a combinar por causa da Mangueira. E ele cria também o nome da Mangueira, que a Mangueira chama Estação Primeira de Mangueira, por ficar em frente à primeira estação onde tem samba. A primeira estação, a partir da Central do Brasil, que é da onde saem os trens suburbanos do Rio de Janeiro. Cartola, que cria essa, junto também com um grupo de sambistas do Morro da Mangueira, ele cria isso, e eu sempre digo que ele é um homem de marketing, além de ser um compositor de uma obra, no mínimo do tamanho da do Chico Buarque, talvez até maior. Ele cria ele escolhe o verde-rosa por conta de um rancho que ele frequentava no Catete, que é um bairro da zona sul do Rio. E aí o que acontece? Se a gente um dia viajar para Júpiter e chegar lá e tiver um verde do lado de um rosa, a gente vai lembrar da Mangueira. Então, assim, essa marca é uma coisa absolutamente preciosa e que não custou dinheiro nenhum. Quer dizer, é o marketing mais perfeito que tem. Olha só, olha só. Aliás, o Catete, lá, a Rua do Catete, tem história toda a vida também aí. Sim. Eu tenho um tio carioca que veio para Poços, aí eu fui com ele para o Rio quando eu tinha uns 10 anos, e ele, parece que o conservatório do João Pernambuco e do Levino Conceição, acho que era aquelas imediações mesmo. Aí. Sim, agora, isso. Bom, Eduardo, joga a sua bola, Eduardo. Vamos lá. Eu queria fazer algumas colocações. A partir do momento do Sambódromo, não sei se o Aidaro concorda comigo, que foi em 84, que, por uma maluquice, até toquei um cavaquinho no primeiro ensaio, não tem aqueles ensaios, toquei cavaquinho no carro de som com o Mauro Diniz, que era meu parceiro, foi aquele som maravilhoso, né, da Clara e tal, e eu não era da Portela, não toquei no desfile, óbvio, e toquei no dos campeões. Na dos campeões, se o Marçal tivesse um fuzil, ele teria me matado. Porque eu não tinha ideia. Se eu pudesse voltar no tempo, eu jamais tocaria num carro de som. Porque eu fui entender ali, ao vivo, a coisa ao vivo, o que reclamam tanto do andamento, para onde a coisa foi, né? Que a gente sabe muito bem que os sambas enredos sofreram aí uma aceleração louca. Então, a escola, quando está no aquecimento, e hoje, antigamente, você se dava o luxo de ter um intérprete só no carro de som. O jamelão saía do chão, com o Clóvis 7 cordas e mais 2 ou 3. Hoje, se você botar um, o cara não vai conseguir cantar o samba, porque ele não vai ter fôlego. Os sambas estão num tempo alucinante. E eles começam num tempo e num tom e mudam. Por quê? Porque no meio para o final, ele tem que equalizar. A batida, eles vão perdendo a velocidade e vão chegando assim, no tom ideal do povo e tal, mas o tom muda. Mudou, subiu meio tom. Bom, esse é um detalhe. Mas o que eu queria falar é o seguinte: eu percebi que a partir do momento do sambódromo e do encapsulamento do samba em torno da escola de samba, começou a crescer um muro, esse muro que jogou a comunidade para o lado de fora, jogou as comunidades para o lado de fora, né? Elas
passaram a servir como sempre servem, mas já não estavam participando tanto da festa quanto participavam no passado, né? E, ao mesmo tempo, nos anos 2000, teve aquela proliferação aí surgiu o famoso Carnaval de Rua, que foi uma resposta ao Carnaval de Salvador. Salvador virou protagonista a certa época. O Rio de Janeiro não acontecia nada. Lembra? Teve uma época que nada acontecia. A gente não tinha Carnaval de Rua. E aí o Bola Preta nem saía. Eu não me lembro do Bola Preta sair, né? Saía talvez ali embaixo da Cinelândia. Eu me lembro dos desfiles de bloco, assim, de Ramos, do Bafo da Onça e tal. Mas, de repente, houve um fenômeno, e esse fenômeno está associado também à economia, né? A cerveja contribuiu muito para isso, botou gente vendendo cerveja na rua e o cara vai para a rua, né? Esses fenômenos, monstros, né? Gerou simpatia, quase amor e tal, mas tinha o nome banda e depois apareceu o nome bloco. A banda estava associada à banda mesmo. Você tinha a banda de Copacabana, banda do Catete, que eram bandas, instrumento de sopro, os caras ficavam tocando ali e tocavam o quê? As marchinhas tradicionais, que já não se fazem há mais de 60 anos, a marchinha. É isso que, esse nó, que eu não sei como é que vamos desatar. Aí você fala, não, mas tem o concurso de marchinhas do Fantástico na Globo. Cara, os caras vão lá, passam lá no Fantástico, o Brasil vê e morre ele mesmo. Porque, na minha época, no mês de junho, na cifra da minha época, com certeza, você ligava o rádio e começava a tocar música de carnaval. Aí você ficava 6, 7 meses ouvindo aquela marchinha. Aquilo entrava na tua pele e você não conseguia fazer outra coisa a não ser cantar marchinha. Então, isso tudo foi ficando para trás. O carnaval de rua, né, é legal, junta muita gente, mas agigantou-se. A gente tem desfiles que não tem mais desfile. Os caras ficam parados, são 4 ou 5 trios elétricos, e depois, de uma certa hora, você não ouve o que está acontecendo. Mas é uma efeméride, é importante, é a resposta do tambor cultural do Rio de Janeiro. Eu queria que o Aldo fizesse alguma colocação em relação a isso. Então, o Rio de Janeiro ele não tem um carnaval, ele tem 2. São 2 carnavais totalmente diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Ele não tem... bloco e escola de samba são manifestações... É como futebol e basquete, é tudo esporte, mas são completamente diferentes. O carnaval de rua, hoje, ele é mais importante para o Rio de Janeiro que as escolas de samba, especialmente economicamente. Ele ressurge com força nos anos 90, se estabelece com mais de 450 desfiles de bloco por ano. Na primeira década do século XXI, mas hoje, o Rio de Janeiro tem... Hoje, né, quando tem carnaval, né? Em 2020, o Rio de Janeiro teve menos desfiles de blocos que São Paulo e Belo Horizonte. Belo Horizonte virou um centro relevante, sim. Sim, e São Paulo também. Efeito Crivella evangélico. Perfeito, porque tem um outro lado do Rio de Janeiro também importante, porque é preciso dizer, a Igreja Universal do Reino de Deus, assim como a Portela, é uma invenção carioca. Assim como a Portela, Mangueiro, Salgueiro, o Rio de Janeiro também inventou a Igreja Universal do Reino de Deus. E o Jogo do Bicho. Tudo no Rio de Janeiro. Exporta, né? Vai para São Paulo. Isso, a Igreja Universal começa com o Bispo Edir Macedo. É um outro assunto que eu estudo muito. A gente pode fazer uma live um dia sobre a Universal, se você quiser, Nassif. Eu não vejo. Essa eu tô fora. Porque eu acho um fenômeno fascinante. Eu lembro muito, quando eu comecei com informação eletrônica, Dinheiro Vivo, foi no final dos anos 80, e tinha uma rádio imprensa aí no Rio, que a gente estava tentando conversar. Sim. Eu lembro até hoje que eu fui lá conversar com ela. E naquele dia, o Edir Macedo tinha desafiado a Umbanda, as religiões afro, por uma sessão de descarrego, uma sessão de exorcismo em pleno Maracanã, umas coisas de marketing terríveis. Então, a gente inventou a Igreja Universal também. Um outro dia a gente fala disso, porque eu acho realmente fascinante o tamanho que isso ganhou em 40 anos. A Universal tem 45 anos. Começou numa praça do subúrbio, o Jardim do Meyer, com o Bispo Macedo pregando num coreto. E hoje em dia está Tá marcado a próxima rodada aí para você falar. E hoje em dia está em 25 países. É uma loucura. E ele é um dos homens mais ricos do Brasil, né? A eleição do Bispo Crivella, ela é um tiro quase de morte no Carnaval, né? Porque ele, pelo preceito que ele segue da Universal,
A Universal explicitamente prega o desaparecimento das religiões de matriz africana e, consequentemente, dos seus filhos. O carnaval é um filho da Umbanda e do Candomblé, né? Então, assim, o Crivella fez o possível para destruir isso, mas são fenômenos muito fortes, ele não conseguiu. E ele foi um fracasso como prefeito, terminou o mandato preso, inclusive. Né? Então, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Porque você tem aí também um outro fenômeno que surge, aí, que é o tráfico invadindo os morros e tudo, e uma parte do tráfico ligado à religião e tudo, e participando desse... Religião evangélica, no caso. Religião evangélica. Participando dessa tentativa de desmonte aí das religiões afro e tudo. Como é que está sendo a convivência? A convivência não, a luta de sobrevivência aí em relação a esse inimigo terrível. É uma luta difícil, porque é uma luta que acontece nas periferias, então a imprensa não se interessa. Eu resumo a imprensa carioca, Nassif, e acho que serve para a imprensa brasileira, com um título de uma matéria que saía muito no Globo, assim, vi várias vezes. Tiroteio na Rocinha assusta alunos da PUC. Quer dizer, o que acontece na Rocinha não interessa. O problema é que ele assusta o aluno da PUC, né? Eu lembro disso. Tiroteio na Maré, engarrafa a linha vermelha. Enfim, é assim que a imprensa historicamente olha o Rio de Janeiro. Então, essa briga dos terreiros contra o tráfico armado, né, de fuzil, etc., ela é muito dura, porque você tem casos e mais casos de terreiros destruídos, de pais de santo e mães de santo expulsos das comunidades, enfim, acontece muito direto, e a evangelização, né, a conversão para as religiões neopentecostais, que é uma conversão que começa muito intensamente nos presídios, e aí dos presídios transborda para as favelas e comunidades populares, também atinge as escolas de samba, porque muitas baianas da ala de baiana das escolas, elas deixam as escolas porque entram para a igreja. E as escolas muitas vezes têm uma carência de pessoas para desfilar por causa disso. Porque você vai perdendo as pessoas para a religião para igreja, especialmente universal. As igrejas evangélicas em geral, a Assembleia de Deus também é muito presente. O segundo maior mestre-sala da história da Mangueira, o maior mestre-sala da história da Mangueira é o delegado, todo mundo sabe, que inclusive vai ser enredo da escola no próximo carnaval, quando o carnaval acontecer. O segundo maior mestre-sala da Mangueira, que é o Cidinho, ele já estava aposentado, e hoje em dia ele se recusa a ser chamado de Cidinho. Ele se denomina Pastor William, ele é pastor de uma igreja neopentecostal que existe dentro da Mangueira. O Baden Powell, que abjurou aí os sambas afro dele, aí depois que virou evangélico, rapaz. É uma loucura. E aí, assim, isso está junto com o que eu estava falando sobre o que o Edu me perguntou. Os blocos, eles acabam sendo uma manifestação muito mais importante para a cidade, muito mais visível até. O Bola Preta junta 1 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco. O Simpatia Quase Amor junta 300 mil pessoas por desfile na Praia de Ipanema. Então, assim, e eles também, se você pensar na perspectiva turística, eles são muito mais interessantes e muito mais sedutores que as escolas de samba. Por quê? Você, Nassif, vem para o Rio de Janeiro curtir o carnaval, mas você quer um bloco ali que toque músicas mais amenas, que seja pequeno, que não circule que desfile por um longo período. Você quer ficar meio parado ouvindo uma música e vendo as pessoas. Tem esse tipo de bloco. Não, mas aí tem um jovem que vem para namorar, que vem para conhecer gente, tem o bloco grandão, aí tem o bloco gay, tem o bloco lésbico, tem o bloco para velho, para jovem, enfim, você tem toda uma diversidade que é muito sedutor. E o mais importante, é de graça. Você pode ir... Eu queria ver esse tema com você, voltando aos anos 70, a minha cidade tinha um curso extraordinário. O curso lá de Poços de Caldas era extraordinário. Quando vem a ditadura, começam os desfiles de escola de samba, e a Globo leva aquele padrão cultural para o Brasil inteiro. Sim. A lógica que a gente ficava sabendo lá é que o regime militar queria uma coisa organizada, não queria o caos do carnaval, queria uma coisa organizada. E os desfiles de escola de samba teriam sido decorrência dessa exigência deles aí de disciplina. Tem lógica isso aqui ou era o nosso sentimento antimilitar que levou a essa explicação? Na verdade, Nassif, eu acho que... Eu não sei se é o sentimento antimilitar, não. Essa pergunta é uma pergunta difícil. Eu não sei
nunca pesquisei sobre isso, entendeu? Assim, eu acho que o sentimento antimilitar, na verdade, da gente, ele é muito restrito a um grupo de pessoas. O povo do Carnaval ele não comungava tanto disso, entendeu? Então, mas essa ideia de que foram os militares que tentaram impor os desfiles de escola de samba como uma maneira de disciplinar aquela baderna extraordinária do Carnaval, tem lógica também, né? Tem uma. Eles quiseram disciplinar isso. Os comandantes do Carnaval são absolutamente atrelados ao poder militar. Capitão Guimarães? O Capitão Guimarães, vou te falar, ele é o menos importante nesse aspecto. O Capitão Guimarães, porque o Castor de Andrade, o Anísio, eles são totalmente de direita, são pessoas politicamente conservadoras. Várias escolas fizeram, ao longo da ditadura militar, enredos de exaltação ao regime. A Mangueira faz, em 70, um enredo chamado Modernos Bandeirantes, que é um enredo sobre a aeronáutica. A Mocidade Independente é campeã em 79, com um enredo de descobrimento do Brasil, em que o samba fala em... Desculpa. O samba fala em Brasil, avante meu Brasil. Quer dizer, aquele bordão bem... E mais do que qualquer outra... Desculpa. Mais do que qualquer outra, a Beija-Flor, sou torcedor da Beija-Flor de Nilópolis, a minha Beija-Flor faz, em 73, 74 e 75, uma trilogia de exaltação ao regime militar. O enredo de 74, que se chama Brasil do Ano 2000, se vocês pesquisarem no YouTube, tem lá o samba. É um bom samba, é um samba de qualidade, um samba muito bem composto, e que fala na estrada cortando a mata em pleno sertão e o petróleo jorrando com abundância do chão, dizendo que seríamos o país, né, a nação do futuro, o país... Aquele discurso do Brasil grande, do milagre econômico, né, que conhecemos bem. E a Beija... A Beija-Flor, ela tinha uma relação muito forte com o Figueiredo, porque sim, o filho do Figueiredo desfilava na escola. O Johnny era casado com a Rosane, que era neta, sobrinha do Castor, não sei, e o Paulinho era o dono da Alamilho Uma Noite. Na verdade, era o Edson Bueno da Mil, mas o Paulinho é que era o aglutinador, que levava a galera. Então, uma ala fundamental, grande, e uma relação muito aproximada. Agora, o mais interessante, Edu, para mim, eu fui apurar essa história quando escrevi meu livro sobre a Beija-Flor. Eu escrevi um livro sobre a história da Beija-Flor. Só um instante que eu vou... tá aqui. Vou até mostrar ele aqui na... Essa aqui é uma coleção de 9 livros sobre o universo das escolas de samba que eu coordenei. Chama Cadernos de Samba. Está à venda na... Todo mundo que quiser comprar pode
acessar o site da Verso Brasil, que é a editora dos livros. Bom. Entre os livros, tem esse aqui, que é a história da Beija-Flor. Eu não estou fazendo propaganda, não. Quer dizer, mas vale a pena. Vale a pena por causa da história que eu vou contar. E eu me interessei em contar a história da Beija-Flor porque não existe nenhum livro sobre a Beija-Flor. Esse é o único. Não só esse... Várias escolas de samba não têm a sua história contada, né? Em livro, registrado assim. Eu resolvi contar a história da Beija-Flor. Quando eu fui entrevistar o Anísio Abraão Davi, o patrono da escola, eu perguntei para ele se a questão era a proximidade com o Figueiredo, por que ele tinha feito um enredo, uma trilogia de elogio à ditadura militar. Exaltação. Por que ele tinha feito isso? Se era por causa do amigo dele, filho do Figueiredo? Qual era a razão? Eu queria saber. E ele ficou tão surpreso com a minha pergunta, ele respondeu assim, por que eu não faria? Por que não? Naquele tempo, aí resposta dele, eu tenho isso gravado, naquele tempo não havia corrupção, naquele tempo havia segurança, o povo era feliz, o país crescia, todo mundo tinha emprego. Por que eu não ia fazer isso? O que isso quer dizer, na verdade, né? Ele é como esse pessoal que vai para a rua de bandeira do Brasil pedir a volta da ditadura. Uhum. Porque é um brasileiro, é uma pessoa com informação precária, assim, não tem uma pessoa muito bem informada, e que vivia na Baixada Fluminense, naquela época. Hoje em dia ele mora em Copacabana, mas naquela época ele vivia na Baixada Fluminense, e lá não chegava a informação da tortura, da repressão. É por isso que os porões vão trabalhar com o jogo do bicho. Sim. A proximidade do jogo do bicho com os porões, ela tem essa afinidade ideológica que não tem nenhuma outra influência. Aí o Capitão Guimarães foi da repressão. O Capitão Guimarães chega muito depois. O Capitão Guimarães vira banqueiro do jogo do bicho no fim dos anos 80. Muito depois. Já estava na democracia quando ele virou banqueiro do jogo do bicho. É uma questão mesmo de convicção. O que é mais perturbador, né? Agora tem que dar uma paradinha aqui. Chegou o Neto. Pegou. Meu Deus do que céu. beleza! Coisa linda! Eu estou acabando aqui uma gravação já. Nossa, mas que tamanho! Tudo bom, filho? Tudo bom? Termina aí, depois a gente espera. Vamos lá. Nossa Senhora! Pronto, voltamos. Eu vou editar depois. Sensacional, adorei. O mais perturbador para mim é que... Quer dizer, o mais perturbador para as pessoas é que não tem nenhum motivo prático. É convicção. É diferente. Você não tem nenhuma razão prática. É convicção. O Castor de Andrade, ele era uma pessoa conservadora politicamente. E aí, era da sociedade. Entendeu? Assim, se você abstrai... vou dizer um negócio agora complicado. Porque eu tive muito problema com essa minha convicção no jornalismo também. Porque eu não gosto do jornalismo que tenta estabelecer bem e mal. A vida não é assim. Eu detesto isso. Você não entende o processo. Então, assim, se você abstrai a questão legal por um momento, que o fato de ser um negócio ilegal, etc., apenas para raciocínio, vamos abstrair isso por um momento. Os bicheiros são como os empresários brasileiros. Não tem diferença do Castor de Andrade para o Paulo Scaff, com todo respeito ao Paulo Scaff. Tem uma lá. O Scaff tem mais acesso ao primeiro escalão. Mas sonega também. Só essa diferença. Mas a convicção é igual. É igual. Quer dizer, não foram o Nassif, sabe isso é até melhor, não foram empresários que bancaram a Operação Bandeirante, por exemplo, na ditadura? Organizados pelo Delfim. A mesma coisa. São todos empresários. Uns têm um negócio legal, outros têm um negócio mais ou menos legal, vamos dizer assim, em relação... Né? Enfim. Mas os bicheiros de antigamente, eles eram um romance, porque minha avó morava em Botafogo, apostava na Fortaleza na Sorocaba e tinha crédito, e, sabe, devia e fazia jogo sem dinheiro e tal. Então você conhecia o bicheiro, não tinha essa periculosidade que começou a aparecer depois de certo tempo. Que aí a gente, chega a dar medo, né? Mas... Sim. Eu queria fazer uma colocação jornalística, apesar de eu ser
publicitário, a questão dos desfiles da transmissão foi muito importante, né? Porque você não precisa ir ao desfile para ver o desfile, né? E a Globo, ela deixou a qualidade cair quando ela não mexe em grade, né? Porque você teve desfile uma época com Bandeirantes, outra época com Tupi, que varava a noite transmitindo desfile. Quando a Globo entrou, que ela sempre pega as coisas e depois faz o jeito dela, ela chegou a ponto de não transmitir as 2 primeiras escolas domingo. Você lembra disso? Ela pintou os canecos, fez o isso aí é uma loucura. Aí vamos falando de jornalismo. Isso não é jornalismo. Não, você vem falando tanto de jornalismo. Isso é um anti-jornalismo. Aí você vai ver, não vê. 2 escolas você não vê. Quer dizer, Edu, estranho, né? eu não vou. Você não vai gostar da minha resposta, não, eu acho. Mas vamos lá. Não, eu não sou igual você, eu sou igual você, não tenho negócio de bem ou mal. Estou ouvindo tudo. A TV Globo, ela chega. Ela transmite o carnaval desde sempre, né? Lá dos anos 60, 70, ela já transmitia o carnaval. Ela tem a briga dela com o Brizola, que foi extremamente danosa para o Rio de Janeiro. A gente paga o preço até hoje dessa briga, na minha opinião. Muitos dos problemas do Rio de Janeiro se devem à briga da TV Globo com o Brizola. Quando o Brizola cria o Sambódromo, a TV Globo faz o Grupo Globo, né, faz uma campanha contra o Sambódromo. Tem uma matéria incrível do Globo que eu achei. Estava fazendo uma pesquisa lá quando eu trabalhava lá, e tem uma matéria que foi manchete do Jornal de Domingo, que era um presidente de uma associação dos percussionistas dizendo que as pessoas ficariam surdas por ouvir a escola de samba da arquibancada. Uma matéria, assim, é um momento... Sem falar bem da que em relação à apoteose. cloroquina, eles mudaram de opinião. Aí, porque Pois é. Ainda tinha a apoteose, que seria a praça onde os discursos comunistas iam acontecer, lembra disso? Enfim. Isso é maluquice. Aí, em 84, na época não havia ainda a Liga das Escolas de Samba, a Liga é criada para o Carnaval de 85, quem negociava o direito de transmissão era a Riotur, e a Riotur cede o direito de transmissão para a TV Manchete, que transmitiu com exclusividade. A Globo tentou botar num lugar uma série de filmes inéditos. Eu lembro que foi a primeira vez que passou ET, o extraterrestre, do Spielberg, na televisão, foi no Carnaval de 84, lembro bem disso. E toma um cacete na audiência, toma uma enfiada na audiência, e ela nunca mais se descola do Carnaval. Ela aprendeu a lição e nunca mais... a partir de 85, ela divide com a Manchete, né? As duas transmitem, num esquema de pool, e depois fica exclusivo da TV Globo quando a Manchete acaba, né? Eu queria pegar um tema que é muito relevante também aqui para o imaginário, que são as grandes musas, as grandes rainhas da bateria do Carnaval Carioca. Esse Olimpo aí, quem são as principais? Hoje... Não, historicamente. Historicamente, a primeira mais importante foi Monique Evans, na Mocidade. Em 85, em Ziriguidum 2001, ela é a primeira rainha de bateria assim, que chama a atenção do resto da cidade, porque precisa entender que a rainha de bateria ela não tem nenhuma importância para o resultado do desfile. Se desfilar 100 não faz diferença. Só que ela é um personagem que ganha o imaginário das pessoas de um jeito definitivo, de um jeito muito intenso, muito profundo. A principal rainha de bateria hoje, a mais famosa rainha de bateria hoje, é a rainha de bateria do Salgueiro, que é a Viviane Araújo. A rainha de bateria mais importante da história do Carnaval em todos os tempos é Luma de Oliveira, uma modelo nascida em Nova Friburgo e criada em Niterói, e que vira primeiro rainha de bateria de uma pequenina escola chamada Tradição. Ela começa na Caprichosos de Pilares, depois vai para a Tradição, que são escolas pequenas, e fica muito famosa, especialmente na Viradouro. Ela vira, que é a escola de Niterói. Ela que é a atual campeã do Carnaval, inclusive. Ela vira a maior personalidade do desfile num determinado momento pela Viradouro, porque ela une uma beleza enorme com uma atitude de sambista muito importante. Porque essa mágica de ser rainha de bateria e acontecer, explodir na Sapucaí, sem ser de uma comunidade, da comunidade de uma escola, é muito complicada. Por exemplo, uma artista do tamanho da Cláudia Leite, artista do Carnaval Baiano, super importante e tudo mais, ela fracassou retumbantemente como rainha de bateria da Mocidade Independente. Ela passou na Sapucaí ignorada pelo público. Que, no entanto,
celebra muito mais rainhas de bateria, como a Raíssa, rainha de bateria da Beija-Flor, que mora ao lado da quadra, lá em Nilópolis, na Baixada Fluminense, ou a rainha de bateria da Mangueira, a Evelyn Bastos, que é uma moça do Morro da Mangueira, que no primeiro ano que foi rainha de bateria, desfilou quase sem casa, porque o pequeno casebre onde ela mora até hoje, no Morro da Mangueira, foi destruído numa enchente. Então, assim, e no carnaval ela era uma rainha, uma pessoa com uma importância enorme. A Viviane Araújo, que foi rainha de bateria da Mocidade e hoje é do Salgueiro, já há alguns anos, já tem 15 anos mais ou menos no Salgueiro, ela hoje é atriz da Globo e é uma pessoa, uma celebridade do Rio de Janeiro. Eu queria, Nassif, brevemente voltar na história da TV Globo, só para responder o Edu. Então, o que aconteceu? A TV Globo, ela começou a sustentar o desfile. O desfile existe hoje por causa da TV Globo. Então, o que acontece? Como a Liga, independente da escola de samba, com seus erros de gestão, não consegue se livrar da dependência com a TV Globo, a TV Globo, meu querido, abre a porta e entra. Ela faz o que ela quer. Aí, assim, quando ela decide não transmitir duas escolas, a Liga se cala. Por quê? Porque a Liga depende, as escolas dependem do dinheiro da TV Globo para existir. Então, assim, a TV Globo faz o que quer e bem entende. O que precisava era ter outras formas de gestão, de geração de renda, para essa dependência diminuir. Mas as escolas não aprendem essa lição, estão sujeitas a depender da TV Globo para sempre. Uma outra coisa que me chama a atenção são os carnavalescos, obviamente. Eu lembro, décadas atrás, eu fui lá na Disney World, daí você vê aqueles parques temáticos, daí quando você via o Carnaval do Rio, cada escola de samba, o conjunto de cores, o conjunto de fantasias, daria cada qual um parque temático que parecia estátua de gelo, terminava com o Carnaval. Além do Beija-Flor, que tinha... Qual era o nome lá do carnavalesco? Joãozinho 30. Joãozinho 30. Quem foram os grandes carnavalescos? Então, essa história é muito interessante. Até 1959, a figura do carnavalesco é uma figura de segundo escalão no carnaval. Não é importante. O importante até aquele momento eram os compositores, os cantores e os diretores de harmonia, como Xangô da Mangueira, como Mestre Fuleiro no Império Serrano, como Natal na Portela. Em 59, um cenógrafo do Teatro Municipal chamado Fernando Pamplona é convidado para ser jurado do carnaval, que na época era um desfile na Rio Branco, que acabava em frente ao Municipal, ali no finalzinho da Avenida Rio Branco. Ele vai ser jurado e ele se encanta pelas escolas de samba, especialmente pelo Salgueiro. Até esse momento, Nassif, as escolas contavam a história dos brancos. Então, eram vários enredos sobre Duque de Caxias, sobre a Princesa Isabel, sobre o Exército Brasileiro, sobre esses temas da história das elites. Petróleo, enfim. O Fernando Pamplona, que era, né, já morreu, um homem branco de classe média, ele chega, ele procura o Salgueiro, que é a escola com a qual ele se encanta, e diz assim, olha, a gente precisa, vocês precisam contar a história de vocês, não a nossa história, a história do povo preto. E aí ele faz um enredo no Salgueiro, ele vira carnavalesco do Salgueiro, faz um enredo sobre Zumbi dos Palmares, um enredo chamado Quilombo dos Palmares. Ele leva para ajudar ele, não havia dinheiro nessa época, uma coisa totalmente artesanal. Ele leva para ajudar ele leva os alunos, ele leva cenógrafos do Teatro Municipal, que trabalhavam com ele, e leva alunos da Escola de Belas Artes, onde ele dava aula. Então, ele levou para o carnaval, o primeiro parceiro que ele levou, que foi Arlindo Rodrigues, virou um carnavalesco absolutamente importante, que será homenageado pela Imperatriz Leopoldinense no próximo carnaval, como enredo. Leva alunos da Escola de Belas Artes, como Rosa Magalhães, Maria Augusta, Lícia Lacerda, que são figuras que estão aí até hoje, a Rosa é até hoje carnavalesca da própria Imperatriz, e leva um bailarino maranhense que veio para o Rio de Janeiro, de São Luís, de 1,20 m, para ser bailarino pequenininho, e era um bailarino medíocre, mas que tinha ótimas ideias para os cenários do Municipal, que era Joãozinho 30, João Clemente Jorge 30. Ele é o maior talento de todos. Desse grupo, o grupo é muito talentoso, mas ele é como se fosse a seleção de 70. Sim. Tem um monte de craque e o Pelé. O Pelé é o Joãozinho 30.
O Joãozinho, esse grupo faz vários carnavais no Salgueiro, Eneida, Baía de Todos os Deuses, vários carnavais campeões, vários carnavais importantes, e a figura do carnaval, o carnaval ganha tamanho visual. Ele passa a ser importante também pelo visual, não apenas pela música, pelo ritmo e pela dança. Em 1974, o Joãozinho 30 vira o carnavalesco sozinho do Salgueiro. Aí ele faz 2 desfiles campeões, o Rei de França na Ilha da Assombração, que é um desfile sobre uma Helena da Ilha de São Luís, e as Minas do Rei Salomão. Ele ganha o bicampeonato e resolve ir embora do Salgueiro. Ele desiste do Salgueiro abruptamente, depois de ser bicampeão, porque ele queria que o Salgueiro fizesse um projeto social no morro, na favela onde a escola foi criada, porque ele já enxergava ali a presença do tráfico de drogas muito incipiente ainda, mas que aquilo viraria um problema para aquela comunidade. E o comandante do Salgueiro na época disse: João, não vamos fazer isso não, isso dá muito trabalho, deixa pra lá. Aí o João pede demissão e ficaria fora do carnaval. Nelson Abraão Davi, irmão de Anísio Abraão Davi, tem a ideia de convidar o Joãozinho 30 para ir para Beija-Flor, que na época, a comparação é a seguinte: era como trocar o Corinthians ou o Palmeiras pelo Paulista de Jundiaí, com todo respeito ao Paulista de Jundiaí. Pelo Madureira. Madureira. Que não tem mais, praticamente. Para citar aí... discrepância louca. Trocar, o Flamengo pelo Americano de Campos. Enfim. Aí o Joãozinho vai para Beija-Flor. Quando chega na Beija-Flor, o Anísio Abraão Davi pede a ele para fazer um enredo sobre Natal da Portela, uma homenagem ao Natal da Portela, que tinha morrido naquele ano, que é o patrono de todos os bicheiros e tudo mais. O Joãozinho diz para o Anísio assim: eu posso fazer um enredo e incluir a homenagem ao Natal no enredo e não ser só sobre o Natal? O Anísio diz que tudo bem. Porque interessante é que a maior parte dos bicheiros não é autoritária na gestão da escola de samba. Eles delegam, eles ouvem opinião, eles não são, salvo exceções ali, na maioria eles são comandantes de trabalhar em grupo. E aí eles dizem, o João faz um enredo. Agora vocês imaginam, em 1976, a Beija-Flor, essa escola pequenininha, desfila com um enredo chamado Sonhar com o Rei e da Leão, que é um enredo sobre o imaginário carioca do jogo do bicho, que é a história de que você sonha com o rei, você joga no leão. O samba, que é de autoria do estreante Neguinho da Beija-Flor, nesse momento, estava estreando também na escola, o samba tem um verso que é um primor de politicamente incorreto, que diz o seguinte: sonhar com o anjo é borboleta, sem fascinação, sonhar com o rei da leão. Não. Sonhar com filharada é o coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho. E com o rapaz todo enfeitado, o resultado pessoal é pavão ou é veado. Cantando e lembrando em cores, e o Rio querido dos jogos de flores, quando o Barão de Drummond criou um jardim repleto de animais, então lançou um sorteio popular, e para arranhar 20 mil reais clandestinos, o povo começou a imaginar, buscando o taruelo dos sonhos, inspiração para um dia acertar. Sonhar com filharada é um coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho, e com o rapaz todo enfeitado, o resultado pessoal é pavão, é veado. Sonhar com filharada é um coelhinho, com gente teimosa na cabeça da burrinho, e com o rapaz todo enfeitado, o resultado pessoal é pavão, é veado. O samba falava isso, cantado na avenida, cantado até hoje. A escola é campeã do carnaval, um campeonato absolutamente improvável, e emenda um tricampeonato. Ela é campeã em 77 e 78. Então, o Joãozinho 30 foi campeão 5 anos seguidos. 2 pelo Salgueiro e 3 pela Beija-Flor. E ele vira o maior carnavalesco de todos e inaugura e consolida essa importância desse artista. Ele hoje é o artista mais importante da festa. Atualmente, o carnavalesco mais importante é o carnavalesco da Mangueira, que é o Leandro Vieira.
que é um herdeiro dessa escola, também estudou na Escola de Belas Artes e tudo. Ele é um herdeiro dessa dinastia, e ele que fez, em 2019, um enredo chamado Histórias para Minar Gente Grande, que celebrava a história não oficial do Brasil, inclusive com uma referência que ficou muito famosa, a Marielle Franco. Fantástico, fantástico. Heróis de barracões, no Brasil que se faz um país de esses jabelões, são perigosas multidões, mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas, os seus heróis de barracões, no Brasil que se faz um país de esses jabelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo. Mangueira.